Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo, atuante nas áreas de direito civil e direito do consumidor. E hoje eu trago um tema assim bem leve, né, para vocês, um tema às vezes até cômico, né, para alguns, porque todo mundo sabe que ontem foi o nosso dia, né, o dia da advocacia, o dia do advogado e da advogada em todo o país. Em alguns lugares foi até um meio feriado, né, dependendo do juizado, do fórum aí, das atividades forenses, né, ou até mesmo das próprias OABs e suas subseções, né, que suspenderam as atividades. Porém, tudo voltando ao normal hoje, eu venho trazer 3 coisas que o advogado não pode fazer, tá bom? Que é contra aí o código de ética, mas que a gente vê muito advogado fazendo. E se seu advogado ou sua advogada está fazendo isso, ou se você sabe de alguma coisa, né? Não hesite em denunciar isso para a OAB, tá bom? A representação não precisa ser anônima, por sinal. Apesar de que algumas vezes eu vejo algumas coisas bem cabulosas, né? Ao mesmo tempo, você não sabe se é cômico ou se é trágico aquilo que você tá vendo, tá bom? Às vezes é trágico, né? Ou até lamentável, muitas vezes advogados que são vítimas de inveja dos próprios colegas, né? Ou até mesmo denúncias que realmente são bem fundamentadas, né? Que realmente o advogado não poderia ter feito aquilo, tá? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né? Isso eu acredito que serve para todos os profissionais, né? Inclusive para o advogado, né? Que no caso, o advogado ele não deve fazer juízo de valores, né, dos seus clientes, tá bom? Ele não pode julgar, seja pela aparência, seja pelo comportamento, seja pelo estilo de vida do seu cliente, né? Porque a relação com a pessoa é estritamente profissional, tá? É lógico que às vezes você tem que se blindar disso, porém, às vezes, né, você tem que adentrar também a questões da vida pessoal, mas você não pode fazer juízo de valor, tá? Qualquer questão, né, que muitas vezes venha a ser um viés aí que discriminatório, né, seja por raça, etnia, idade, orientação sexual, estilo familiar, enfim, não importa. O advogado não pode fazer juízo de valores, tá bom? Ele tem que atender independente da aparência, independente também, isso é muito importante, ainda mais no país que a gente está vivendo agora, que é a questão de ideologia política, tá? Então você não pode fazer nenhum tipo de juízo de valores. Isso é na maioria das profissões, né? Isso a gente vê muito com médicos, né? Médicos que deixam de atender, né, certos pacientes, debocham da situação, né? Eu acredito que alguns de vocês até já presenciaram alguma coisa sobre isso, né? Mas com advogado é a mesma coisa, tá? Você não pode deixar de atender, né, determinada pessoa por divergência de valores morais, políticos, ideológicos, seja qual eles forem, tá bom? Bom, em segundo lugar, né, captar clientes em horas inadequadas ou até mesmo em locais inadequados. E quando eu falo que é locais inadequados e horas inadequadas, é inadequados mesmo, tá, gente? Inclusive, teve um caso cômico aqui na minha cidade, onde isso foi há um bom tempo atrás, né? Eu nem era formada na faculdade ainda, né? Não tinha passado na OAB ainda, mas em um dos cemitérios da minha cidade, eu vi, né, um cartaz, né? Na verdade, não era nem no cemitério, porque o cemitério, ele é, na maioria das vezes, né, que aqui, né, os cemitérios públicos, eles já são já bem do lado do velório municipal. E nós temos dois aqui em Americana.
e um deles, né, fica o cemitério fica bem de frente com o velório. E na entrada do velório, assim, não sei como ninguém tirou aquilo de lá. Eu acho que hoje acho que não tem mais, né, esse cartaz lá, mas tinha um cartaz, né, perto da entrada do velório onde falava, né, advogada, não sei qual era, não sei o nome da advogada, ela não se identificou naquele cartaz, que estava escrito assim: advogada, telefone tal, inventários e partilhas. Bom, tudo bem, né? Quando a pessoa morre, né, já se abre, né, a transmissão da sucessão, né, e tem que se fazer depois o inventário e a partilha, né, seja judicial ou extrajudicial, que precisa de advogado. Só que, gente, num velório, né, num cemitério, colocar isso num cemitério, num velório, né, onde você tá lá, o seu emocional tá à flor da pele, você tá vivendo as primeiras horas do luto, né, você não tá nem com cabeça para esse tipo de coisa e ainda tem que, né, tem advogada que fica abordando, né, pessoas, né, no velório, né, a pessoa nem esfriou no caixão e a advogada lá com o anúncio, né? Ela não se identificou, né? Era um cartaz branco mesmo, feito em folha sulfite normal. Estava lá, né? Advogada, inventário e partilha, ligue no número tal. Gente, se a OAB pegasse aquilo, né, e identificasse, que acho que pelo número do telefone já dá para identificar quem é a advogada, apesar de que não tinha o nome, né? Eu acho que muita gente vai falar, mas ela não se identificou. Mesmo assim, gente, não pode, tá? Isso é contra o código de ética da OAB, isso é captação indevida de clientela, ainda mais no local bem inadequado, né? Se a pessoa quer fazer o inventário e partilha, ela não vai fazer ali na hora do velório e do enterro, certo? Né? Provavelmente ela vai no cartório, né? Ou ela vai procurar a orientação do advogado, né? Ou vai entrar direto no fórum, né, com o juiz judicialmente, né, para poder assim realizar o inventário e a partilha, né? Não é à toa também que muitas vezes, né, a complexidade é tanta, né, que já tem até casos, né? Se vocês pesquisarem aqui no YouTube mesmo, tem casos assim de gente que já começa já a brigar, né, por causa de bens já no enterro da pessoa, né? Teve um caso, né, um outro caso que os parentes começaram a brigar lá por causa de casa, de carro, né, no próprio enterro da pessoa. A pessoa mal faleceu e já começa a brigar, né, por causa de patrimônio. E ainda com um anúncio desse, eu acho que acaba, ao invés de melhorar, acaba piorando a situação, tá bom? Quem quiser os serviços de um advogado vai correr atrás do advogado, né? Mas não vai ser ali no velório da pessoa, certo? Tá? E em terceiro lugar, tá? Já veio já muita gente falar comigo sobre isso. Teve muitos amigos meus e amigas minhas da área também que veio falar comigo que aconteceu mesmo de pessoas, né? Gente, isso não pode fazer, tá bom? Não pode. E o pessoal tem mania de ficar fazendo isso com os advogados, tá? Por exemplo, você está em dúvida com qual advogado que você vai entrar com determinada ação, tá? Só que você gosta mais da petição do outro advogado, né? Mas você gosta mais da petição de um advogado, mas o outro que leva mais jeito para falar com o juiz, enfim, para realizar aí a condução do processo, né? E o pessoal tem mania de falar assim: ai, se eu pegar a petição do outro advogado e você assinar, você entra com a ação? Ou mania de pegar, fazer assim, né? Muitas vezes faz uma ação com um advogado e pede para o outro advogado dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. Gente, é um ponto tanto polêmico, mas
próprio Código de Ética já diz, não pode, tá bom? Não pode, né? Pegar a petição de um advogado e passar para o outro só para assinar e entrar com a ação, né? Sendo dois advogados totalmente diferentes. Ah, porque eu gosto da petição de um, ele escreve melhor, e mais eu gosto do outro porque ele conduz melhor o processo, tá? Eu acredito que não vai fazer diferença nenhuma, fora que isso é antiético, né? Você assinar a petição de outro advogado, né? Sem o outro advogado saber, né? Ou simplesmente revisar ou conferir, né, a petição de outro advogado sem o outro advogado saber, né? Gente, isso não pode, tá? É contra o código de ética. Eu sempre falo, a única pessoa que você pode assinar uma petição, né, sendo a pessoa a fazer e você assinar no final, é o estagiário do seu escritório. É a única pessoa que pode fazer isso, tá bom? O estagiário faz a petição, você revisa e você assina, tá? Isso acontece com qualquer profissão, né? Por exemplo, um arquiteto, muitas vezes quem faz a planta lá, o desenho da planta é o estagiário, mas quem assina é o arquiteto, tá? Com um advogado é a mesma coisa. Agora, você pegar, fazer uma comparação entre dois advogados formados, tá? Fala assim, ai, eu quero que você entre com ação, mas com a petição do outro advogado, porque o outro advogado escreve melhor. Gente, isso não pode, tá? E se você souber que tem algum advogado que faz isso, caia fora, tá bom? Caia fora, tá? Não faça isso, tá? Teve o caso de uma amiga minha que aconteceu isso, né? Que ela estava conversando com uma pessoa que queria entrar com uma ação de danos morais e ela estava entre ela e mais um advogado, só que ele achava que o outro advogado escrevia melhor. E ele chegou na maior cara de pau para ela e falou assim: ai, se eu pegar a petição do outro advogado e a senhora assinar, né, como se fosse a senhora, né, e a senhora entrar com a ação, como se fosse a senhora, mas com a petição escrita por outro advogado. Isso daí pode incorrer até em crime, gente. Crime de falsidade ideológica, tá bom? Imagina um advogado cometendo crime de falsidade ideológica, né? Quão feio não seria, né? Muitas vezes comete porque o cliente fica pressionando ele a fazer, né? O cliente fica, né, aí, né, coibindo, né, coagindo, né? Então, é chato, tá? E pode responder até criminalmente por isso, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? São 3 coisas que o advogado não pode fazer, tá bom? E muita gente tem a mania, né? Muitas vezes eu penso que é só o advogado que é atingido por isso, né? Querer assinar a petição de outro advogado, né? Colocar anúncio indevido, né? Onde não deve, né? Ou até mesmo debochar ou fazer algum juízo de valores, né? Do próprio cliente, tá? Se você é advogado, né? Acha ou deixa de achar, né? Do seu cliente, deixe isso na sua casa, né? Ou guarde para você, tá bom? Bom, esse é o vídeo da semana, tá? Semana do advogado, então decidi trazer esse tema para vocês. Inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, tá? Que é muito importante, porque tem gente que acha que advogado tem que fazer tudo que o cliente quer e não é bem assim. Nós temos limites éticos, tá? Esse vídeo vai estar aqui no YouTube, no Instagram, @marinakadv, tudo minúsculo, tá? @marinak, letra K, ADV. E é o mesmo do Threads e do TikTok, tá? Vai estar publicado lá também, todos os links, tá bom? Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!